Nosso Deus nos deixou a Sua palavra para que nós possamos aprender dela, para que nós possamos crescer e viver através da palavra do Senhor. Toda a Escritura é inspirada por Deus e nós devemos aprender e viver com base nos seus ensinamentos. Ela é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, para que nós possamos de fato ser maduros, ser perfeitamente habilitados para toda boa obra. Nós precisamos compreender que, como salvos pelo Senhor Jesus, nós devemos confiar na palavra que vem do próprio Deus, na palavra que vem do Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Nós não podemos deixar de lado o que o Senhor faz por nós e como Ele fala com a gente. Nós precisamos lembrar que o meio de comunicação que o Senhor nos dá é a palavra dele. Nós percebemos no início da criação, disse Deus: haja luz e houve luz. Deus disse e as coisas iam acontecendo. E nós percebemos que o Senhor ainda fala conosco hoje em dia. A maneira como o Senhor fala conosco hoje em dia é principalmente através da sua palavra, através da Bíblia. Nós não precisamos de outros meios para nós sermos repreendidos, exortados, crescermos diante do Senhor, sabemos qual é a sua vontade. A Bíblia é suficiente para as nossas vidas. Nós vamos meditar nisso hoje, que nós devemos de fato ser apegados à palavra de Deus. Perceba o que é dito em Tito, capítulo 1, versículo 9. Apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem. Aqui nós percebemos que a palavra de Deus deve ser algo central na vida do pastor. Aqui, nessas características desse texto, é relacionado diretamente ao pastor, mas todo cristão deve cultivar em sua vida essas características. E essa outra característica aqui é ser apegado à palavra fiel. Ou seja, ao que de fato Deus quer de nós, ao que de fato a palavra está dizendo. Que é segundo a doutrina, ou seja, que de fato condiz com o que Deus quer falar para a gente. Não é com base no que nós achamos que seja, mas é com base no que o próprio Deus diz em sua palavra. Ainda diz, de modo que tenha poder, ou seja, aqui é o verdadeiro poder, não é o poder de curar as pessoas, de transformar as coisas, mas é o poder de exortar pelo reto ensino a palavra de Deus e convencer os que o contradizem. A palavra de Deus traz para nós isso, essa noção de que nós podemos ser canais de bênção na vida de nossos irmãos, na vida de pessoas que ainda não têm o Senhor Jesus. E como é que nós fazemos isso? É pelo poder de nossas palavras eloquentes? É pela maneira como nós falamos? É como nós nos portamos ou essas coisas? De forma nenhuma. É pela palavra dele. O que deve ser central no nosso evangelismo, o que deve ser central na nossa conversa, na nossa exortação, no nosso aconselhamento de outra pessoa, é a palavra de Deus. O que de fato vai trazer uma mudança real na vida da pessoa não é as nossas palavras, não são nossas palavras, é o poder da palavra do Senhor. Como o apóstolo Paulo diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. Nós precisamos compreender que é a palavra que de fato tem poder. Não são nossas palavras, não é o que nós dizemos, a maneira como nós falamos, mas é a palavra em si. É por isso que nós devemos nos apegar a ela. Perceba alguns outros textos que nos falam sobre isso. Por exemplo, nos é dito em Hebreus 4:12, um texto muito conhecido, o seguinte: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra do Senhor, ela não é como se fosse um ser impessoal, algo à parte. Nós não devemos idolatrar a Bíblia. Nós devemos compreender o poder dela, porque se é a palavra de Deus, então de fato está conectada com o Senhor. Se é a palavra de Deus, então não há mentira, não há erro, não há engano, não há falsas promessas. Tudo o que a palavra de Deus diz, com a intenção do Senhor, através dos escritores, de fato é a verdade. Nós devemos compreender isso porque ela é viva e eficaz. E perceba qual é o propósito dela, em Hebreus 4:12 ainda. Mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus, ela é viva porque vem do Senhor. E como vem do Senhor, ela pode discernir nossos pensamentos.
discernir nossas intenções. É por isso que nós não vamos nos focar no que o outro quer ou no que as pessoas acham que são suas necessidades. Nós vamos nos focar no que a Bíblia diz que é a necessidade do ser humano, ou seja, o próprio Deus. Então, o que de fato vai nos trazer para um entendimento real de quem Deus é, de como levar outra pessoa para mais próximo de Deus, não é simplesmente entender quem ela é, isso é importante, mas é compreender que é a palavra que esclarece quem a pessoa é. É a palavra que esclarece as necessidades que nós temos. Não é o que nós achamos que nós queremos, o que nós achamos que gostamos. Nós muitas vezes nos enganamos com o que nós achamos que estamos precisando, quando na verdade é apenas um desejo de nosso coração, muitas vezes pecaminoso. Então a Bíblia nos resguarda disso. Ela nos faz perceber, como diz aqui no versículo, porque ela discerne os pensamentos e as intenções, os propósitos do coração. Outro texto muito conhecido é Salmo 119, versículo 105, que diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A palavra de Deus nos guia. Se nós quisermos de fato ter um caminho centrado, focado, que caminha para mais próximo de Deus, que caminha para os propósitos do Senhor, nós devemos compreender que a palavra que nos guia. Não são os nossos desejos, não são os desejos de outras pessoas, mas é a palavra de Deus. Se a palavra de Deus de fato está no centro de nossas vidas, se a palavra de Deus está ali nos guiando, de fato nós progrediremos para mais próximo do Senhor, teremos mais comunhão com Ele, estaremos mais edificados e mais maduros diante do Senhor. Porque a palavra de Deus guia os nossos caminhos. A palavra de Deus nos direciona no caminho correto. Por isso, devemos nos apegar. Quanto da sua vida tem sido vivida apegada à palavra de Deus? Pense em todas as áreas de sua vida. Quais dessas áreas específicas, todas essas áreas, você tem dedicado 100%, 90%, 80%, 30%, 20, 10, 5? Qual área de sua vida ainda precisa ter o direcionamento de Deus, da palavra de Deus? Pense. É a área de devocional com o Senhor, é a área de oração com o Senhor, é a área de servir a igreja do Senhor, é a área de meu testemunho no trabalho, na escola, em casa, com a vizinhança, na faculdade. Aonde é que eu devo deixar a palavra de Deus me guiar cada vez mais? Pensando nessa pergunta, respondendo essa pergunta, nós poderemos ser mais apegados à palavra de Deus. E certamente o Senhor vai nos direcionar para o caminho correto. Que o Senhor te abençoe e te guie nesse caminho.